Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre matemática financeira, hoje vamos falar sobre taxa nominal e taxa efetiva no regime de juros compostos. Para quem não está acompanhando, vou abrir aqui o meu blog, exatasparaconcursos.wordpress.com. Aqui em cima tem o link Curso de Matemática Financeira, basta clicar. E nessa página eu estou consolidando os links para todos os vídeos. É uma sequência de vídeos de matemática financeira. Hoje estamos no vídeo 10, daqui a pouco eu subo ele para cá. Todos os demais podem ser assistidos a partir daqui. Nessa mesma página, eu coloquei um link para os enunciados das questões e um outro link para os gabaritos das questões que a gente tem trabalhado. Muito bem. Começando então o vídeo de hoje. Taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal é sempre aquela que está escrita em algum lugar. Ela aparece por escrito em algum documento, em algum contrato, em algum título. Ela está escrita, ela está formalizada em algum documento. A taxa efetiva é aquela que a gente vai usar nas fórmulas para calcular o montante. Então, taxa efetiva eu uso na fórmula. Taxa nominal ela consta de algum contrato. Nem sempre elas são iguais. Elas podem ser iguais, mas elas também podem ser diferentes. É isso que a gente vai ver agora. Exemplo. Cláudia contrata um empréstimo de R$10.000 com taxa de juros nominal. Se é nominal, é essa taxa que está escrita no contrato lá do banco. No contrato do banco está escrito assim: o cliente pega emprestado, tarará, com taxa de 24% ao ano. Então está escrito no contrato, é a taxa nominal. E nesse mesmo contrato vem escrito na frente, a capitalização é mensal. Então, observem o seguinte: essa taxa está escrita em algum lugar, portanto ela é nominal, e ela é ao ano. No entanto, a capitalização é mensal. O que significa isso? Que a cada mês, de mês em mês, o capital, aliás, o juro, se incorpora ao capital. Então, a cada mês o juro se incorpora ao capital, eles se juntam para servir de base de cálculo para os juros do mês seguinte. Então, a cada mês, o juro vai lá e gruda no capital, para a gente poder, então, calcular o juro do mês subsequente. Sempre que o período da taxa, no caso aqui é ano, for igual ao período da capitalização, então, por exemplo, se a taxa fosse anual e a capitalização fosse ao ano, coincidiu. Capitalização anual, taxa ao ano. Se fosse tudo no mesmo período de tempo, tudo ao ano, nesse caso a taxa nominal seria exatamente igual à taxa efetiva. Então, quando os períodos coincidirem, as duas taxas, nominal e efetiva, também vão coincidir. No entanto, não foi o caso aqui. No caso, a gente teve uma taxa anual e a capitalização mensal. Esse é o caso mais comum. Os prazos não coincidiram. Quando isso ocorre, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente aplica uma regra de 3. Regra de 3. A regra de 3 permite que a gente converta uma taxa nominal em efetiva. Nominal em efetiva. Então, a regra de 3 permite a conversão da taxa nominal em efetiva e permite o contrário também, permite partir da efetiva e chegar na taxa nominal. Então, nesse exemplo, qual que era a taxa nominal? Era de 24% para um ano. Um ano são 12 meses. A capitalização é mensal.
um mês só. A pergunta é qual a taxa efetiva. Então, alguns cuidados. Observem vocês que na primeira linha nós estamos trazendo os dados da taxa anual, perdão, da taxa nominal. 24% é nominal. Por que nominal? Porque está escrito no contrato. E 12% é o período de um ano, porque a taxa nominal ela é anual, 12 meses. Na linha de baixo, eu vou obter a taxa agora efetiva. Vou obter a taxa efetiva. Como? Basta eu aplicar a regra de 3. Nessa regra de 3, eu vou colocar o prazo de um mês apenas. Por que um mês? Porque a taxa efetiva ela é de capitalização mensal. Ela é calculada mês a mês. Então, na linha da taxa efetiva, eu usei o prazo de um mês apenas. Por quê? Porque a capitalização foi mensal. Isso é bastante importante. O aluno geralmente erra nessa regra de 3. Então, tem que saber montar. Na primeira linha, repetindo, uso a taxa nominal com o período dela. Qual o período dela? Um ano, que é a mesma coisa que 12 meses. Na linha de baixo, uso taxa efetiva. A taxa eu não sei, quero calcular, e o prazo eu uso um mês. Por quê? Porque o período dela é mensal. Então, é assim. Sempre tem que ter cuidado de usar a taxa com o seu respectivo período. Feito isso, basta fazer a regra de 3. Multiplico o cruzado. 24% vezes 1 é igual a 12 vezes I. Continuando na outra página, I será então igual a 24% dividido por 24% dividido por 12. Fazendo a conta, a taxa será de 2% ao mês. Lembre-se que a taxa efetiva é mensal, então ela é ao mês. Então, essa é a taxa efetiva, é essa taxa que eu vou usar na fórmula. Então, vamos lá. O exercício na letra A pediu a taxa efetiva anual. Essa aqui é a taxa efetiva? Sim, é a taxa efetiva. O problema é que ela está ao mês e não ao ano. Ela está ao mês. Muito bem. Eu mudei de ideia. Vamos fazer o seguinte. Antes de ir para a letra A pede a taxa efetiva ao ano. Antes de ir para a letra A, vamos para a letra B. A letra B pede o montante da dívida após 2 anos. Então, vamos começar pela letra B. Na letra B, eu tenho o seguinte. Qual que é a fórmula do montante? Vimos isso em vídeo anterior. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos. Nesse caso, o montante que a Cláudia pegou emprestado foi R$10.000. 1 mais a taxa de juros que eu vou usar aqui é a efetiva. É ela que vai na fórmula, 2% ao mês. Se a taxa é mensal, ao mês, o prazo tem que estar em meses. 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Então, o montante obtido após 2 anos, que é 24 meses, será 10.000, que multiplica 1,02 elevado a 24. Isso aqui não é uma questão de concurso, então eu vou, para não perdermos tempo, eu vou usar uma calculadora. Quando for questão de prova, a gente faz os cálculos manualmente. 1,02 elevado a 24 vezes 10.000. Resposta 16.084 aproximadamente. Então, o montante é 16.084. Essa é a resposta da letra B. Como é que eu faço a conta? Basta aplicar a fórmula do montante. Qual o cuidado que eu tenho que ter? A taxa que eu vou usar em qualquer fórmula é sempre a taxa efetiva. Curiosidade, se eu tivesse usado a taxa nominal, eu estaria errando. Mas qual seria o resultado? Bom, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa. Qual é a taxa nominal? A taxa nominal é de 24%.
1 mais 24% dá 1,24. A taxa nominal ela é ao ano, então o prazo que eu vou usar aqui também é em anos, 2 anos. Se eu tivesse usado a taxa nominal, isso estaria errado. Mas só por curiosidade, o resultado seria 1,24 elevado ao quadrado vezes 10 mil reais. O resultado seria 15.376. 15.376, aproximadamente. Isso aqui está errado, né, gente? Nunca posso usar taxa nominal, sempre tenho que usar efetiva. Agora o detalhe, para que serve isso? Na prática serve para fazer propaganda enganosa. O banco, quando ele te dá o contrato, ele fala, ó, a taxa é 24%. Então você supõe que na fórmula, né, a pessoa que é leiga, supõe que na fórmula vai usar 24%. E aí daria uma dívida lá na frente de 15.376. Mas não, 24% isso é nominal, é uma coisa enganosa, não é para valer. O para valer é esse que está aqui em cima. E esse que está aqui em cima vai dar um resultado bem maior, 16.084. Então, taxa nominal serve para isso, para o banco fazer propaganda enganosa. Não é a taxa que vai na conta. Então, esse cálculo aqui embaixo está incorreto, porque eu usei a taxa nominal. Muito bem. Então, qual é a coisa mais importante que você precisa gravar? Que para converter de nominal em efetivo e vice-versa, basta usar a regra de 3. Bom, muito bem. Outra coisa completamente diferente é o seguinte. Vamos para a letra A agora. 24% ao ano, isso aqui é apenas nominal. Por que nominal? Porque está escrito no contrato. Está escrito no contrato. Está escrito em algum lugar. Posso usar isso na fórmula? Não, não pode, porque isso aqui não é efetivo. 2% ao mês, isso aqui é efetivo. Efetivo. Pode usar na fórmula? Pode. Sempre que for efetivo, eu posso usar na fórmula. Eu quero agora obter uma outra taxa, que eu vou chamar de y, que será também ao ano e que também seja efetiva. Que taxa é essa? Eu quero obter uma taxa que seja ao ano e que eu também possa usar na fórmula. Só um instante. As páginas estão acabando, eu vou aqui para um rascunho. Muito bem. A gente vai falar disso, vai retomar esse assunto em vídeo posterior, mas já adiantando. Suponha que eu tenha um capital de R$1, a taxa efetiva é 2% ao mês. O montante ao final de um ano, N é igual a 12 meses. O montante ao final de um ano será igual a 1, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa, 1,02, elevado a 12. Isso aqui é igual a... Bom, 1,02 elevado a 12 dá 1,2682, aproximadamente. Isso aqui vai dar 1,2682. Então, se eu pegasse R$1 emprestado a uma taxa de 2% ao mês durante 12 meses, o valor que eu deveria ao final do período é de 1,2682. Repare que esse mesmo montante poderia ter sido calculado assim, o capital que multiplica 1,2682 elevado a 1. Elevado a 1. O prazo que eu usei foi 12 meses. Por isso, no expoente, a gente usou o número 12. Aqui é o expoente, 12 meses. Se eu usasse o expoente 1 ano, o resultado seria exatamente o mesmo desde que eu usasse uma taxa de 26,82%. Ou seja, se eu capitalizar 1 mais a minha taxa mensal, se eu capitalizar ela 12 vezes, eu obtenho uma única capitalização que é anual. Então, aqui eu tenho 1,02
capitalizo 12 vezes, eu obtenho uma capitalização anual. No caso, o resultado foi 1,2682. 1,2682 é igual a uma capitalização anual. Subtraindo um dos dois lados da igualdade, a taxa de juros anual é igual a 0,2682, que é igual a 26,82%. Resultado. A taxa de 26,82% ao ano também é efetiva, também pode ser usada nos cálculos. Ou seja, a que consta do contrato é 24% ao ano. Se eu quiser aplicar uma fórmula, eu tenho que usar alguma taxa que seja efetiva. Essa eu posso usar? Posso, porque ela é efetiva. Ela está ao mês. Se eu usar essa taxa de 2%, o prazo terá que estar em meses. E posso também usar na fórmula a taxa de 26,82% ao ano. Por quê? Porque também é uma taxa efetiva e o prazo está em anos. Sempre que o prazo estiver em ano, eu uso uma taxa efetiva anual. Mais observações. Deixa eu trocar a cor. Trocando a cor. Observações bastante importantes. Para eu converter de nominal em efetivo, eu converto usando regra de 3. Para eu converter de uma efetiva para outra efetiva, não vale mais a regra de 3. A regra de 3 só vale aqui em cima, para converter de efetivo para nominal. Olha só. É de nominal para efetiva e efetiva para nominal. Aí vale regra de 3. De uma efetiva para outra efetiva não vale mais a regra de 3. A regra de 3 é só aqui em cima. Primeira observação foi essa. Segunda observação, para eu converter de efetiva para efetiva, estou aqui embaixo, como é que eu faço? Eu vejo quantas capitalizações eu preciso fazer. Então, nesse caso aqui, se eu fizer 12 capitalizações mensais, eu obtenho uma capitalização anual. Observe que agora a relação não é mais linear, não é mais uma regra de 3, é uma relação exponencial. Parece um expoente aqui em cima. Essa conversão de uma taxa efetiva em outra, por enquanto, não precisam dar muita atenção para ela. A gente vai ver ela muito brevemente em algumas questões da aula de hoje. O assunto será melhor explorado em vídeo posterior. Bom, o último detalhe que eu queria chamar é o seguinte. Essa transformação, eu tenho uma taxa de 24% ao ano nominal e quero obter uma taxa efetiva usando a regra de 3. Usando a regra de 3, eu só consigo chegar nessa efetiva aqui. Por quê? Porque foi dito na questão que a capitalização é mensal, está aqui destacada em azul. Se a capitalização é mensal, então na regra de 3 eu tenho que usar o período mensal. Então, essa regra de 3 me permite achar uma taxa efetiva única e exclusivamente mensal. Então, eu só consigo usar a regra de 3 para obter uma taxa mensal. Ah, mas e se eu quiser calcular uma taxa efetiva anual? Aí eu pego essa efetiva mensal e aí sim capitalizo 12 vezes e chego na efetiva anual. Então, são as observações importantes. Visto isso, podemos... Está aqui um lembrete, desculpa. Conversão entre taxa efetiva e taxa nominal. Sempre use regra de 3 para converter efetiva em nominal. E, para voltar, a mesma coisa. Nominal em efetiva, a mesma coisa. Uso a regra de 3. Visto isso, podemos então atacar as questões. Temos várias questões hoje só sobre esse assunto. Questão 52, observem que a numeração está iniciando em 52, porque no vídeo anterior nós fomos até a questão 51. Então, temos um capital de 20 mil aplicado a uma taxa nominal. Taxa nominal ela está escrita no contrato. 24% ao ano. A capitalização é trimestral.
Ora, se a taxa é ao ano e a capitalização não é ao ano, é um outro período, é trimestral, então a taxa nominal não é igual à efetiva. Para eu achar a efetiva, eu preciso aplicar a regra de 3. Vou parar a leitura aqui, vamos achar a taxa efetiva. Regra de 3, 24% ao ano, um ano. Um ano é igual a 4 trimestres. Na primeira linha, fiz a taxa nominal. Taxa efetiva, segunda linha. E o período de capitalização é trimestral, então eu tenho que usar um trimestre. Observe que essa regra de 3 só me permite partir da taxa nominal para obter a taxa efetiva e não qualquer taxa efetiva, a taxa efetiva que seja trimestral. Por quê? Porque o período de capitalização é trimestral. Fazendo a regra de 3, basta multiplicar cruzado, 4 vezes a taxa é igual a 24%. A taxa é 24%, dividido por 4, que é igual a 6% ao trimestre. Essa sim é a taxa efetiva. Como é que eu sei? Porque eu acabei de aplicar uma regra de 3. A regra de 3 me permite converter nominal em efetiva. Como eu parti da nominal, eu chego na efetiva. Então, essa, 6% ao trimestre, é a taxa efetiva, é ela que eu vou usar na fórmula. A fórmula do montante para o regime composto é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, V elevado ao número de períodos. Essa foi a fórmula estudada no vídeo anterior. Capital é 20 mil. Então, o capital é 20 mil, que multiplica 1 mais a taxa efetiva é 6% ao trimestre. O prazo foi 18 meses. 18 meses, isso aqui é igual a 6 trimestres. Tenho que usar o prazo em trimestre, porque a taxa é trimestral. Na prova da ESAF, sempre vem uma tabelinha fornecendo esses valores. No caso, para essa questão, a tabela me indica que 1,06 elevado à sexta é 1,418519. Então, ficamos com 1,418519. 418519 é o resultado dessa potência, vezes 20 mil. Então, basta eu multiplicar por 2 e depois andar com a vírgula. 2 vezes 9 é 18. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. 2 vezes 5 é 10 e sobe 1. 17 e vai 1, 2, 3, 8, 2. E ando, tenho 4 zeros, vão dar 4 casas com a vírgula. 1, 2, 3, 4. 28.370,38 centavos. O montante, então, é o que está previsto na letra D, gabarito da questão. Próxima questão. Questão 53 da CVM 2010, da ESAF também. Qual o valor mais próximo da taxa equivalente à taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal? Então, observe que a taxa nominal está ao ano e eu quero obter uma taxa equivalente, uma taxa efetiva. Nós falaremos sobre essa expressão taxa equivalente com mais detalhe em vídeo anterior. Por enquanto, façam de conta que aqui está escrito taxa efetiva. Em vídeo anterior, a gente detalha melhor o significado de taxas equivalentes. Continuando. A taxa nominal é 24% ao ano com capitalização mensal. Se a capitalização é mensal, na regra de 3 eu tenho que usar o prazo de um mês. A única taxa equivalente que eu vou conseguir calcular, então, será
a mensal. Então, eu tenho 24%, na primeira linha eu uso a taxa nominal. Isso aqui corresponde a um ano, que é 12 meses. Na linha de baixo, eu vou obter a taxa efetiva, que é mensal. Por quê? Porque a capitalização é ao mês. Aplicando a regra de 3, 12 vezes a taxa efetiva mensal é igual a 24%. Portanto, a taxa efetiva mensal é 24 por 12, é 2% ao mês. Essa é a única taxa efetiva que eu consigo calcular a partir da regra de 3, porque se a capitalização é mensal, eu tenho que usar o prazo aqui de um mês, então eu estou descobrindo a taxa efetiva para um mês apenas. Então, a taxa efetiva é 2% ao mês. Esse resultado está correto? Está correto. O problema é que nenhuma alternativa traz taxa mensal. Bom, vamos então analisar as demais alternativas. Letra A, taxa efetiva ao semestre. O que eu tenho agora? Eu tenho uma taxa efetiva ao mês e quero descobrir a taxa efetiva ao semestre. Para eu converter uma efetiva em outra, eu capitalizo. Então, se eu capitalizar a taxa efetiva mensal durante 6 meses é um semestre. É a mesma coisa que eu capitalizar uma taxa semestral uma vez só. Então, aqui, taxa mensal, período de 6 meses. Taxa semestral, período de um mês. Então, se eu capitalizar a taxa mensal 6 vezes, eu chego numa capitalização semestral. Ficaremos, então, uma capitalização semestral é 1,02 elevado à sexta. 1,02 elevado à sexta é 1,126162. 1,126162. Vou subtrair um dos dois lados da igualdade, a taxa semestral será 0,126162. Isso aqui, então, é 12,6162%. Ok, 12,616 aproximadamente. A taxa efetiva semestral é essa mesmo, correto, gabarito letra A. Bom, vou olhar agora para a letra C e observe o seguinte. A letra C também fala em taxa semestral, mas 12% ao semestre. O que a letra C queria que o candidato fizesse? Ele queria que o candidato fizesse a seguinte regra de 3. 24% é a taxa nominal, corresponde a 2 semestres. Se eu quiser achar uma taxa efetiva semestral, eu tenho uma taxa efetiva semestral, uso um semestre só. O que o candidato pensou? Ora, taxa nominal, basta eu aplicar a regra de 3 e eu chego na taxa efetiva. Então, estou aplicando a regra de 3. Eu quero uma taxa efetiva semestral, uso aqui, semestral na linha de baixo. Aplicando a regra de 3, a gente vai achar que a taxa semestral é 12% ao semestre. Isso está completamente errado. Nunca faça isso. A única regra de 3 que eu posso fazer é aquela em que eu uso esse prazo da capitalização aqui, mensal. Então, a única regra de 3 que eu posso fazer é com esse prazo de um mês, porque a capitalização é mensal. Com isso, eu obtenho uma taxa efetiva que é também mensal. Se eu quiser agora obter outras taxas efetivas, bimestral, trimestral, quadrimestral, basta eu ir capitalizando essa efetiva que eu obtive aqui em cima. Então, a letra C está incorreta. Vamos obter, então, a taxa bimestral efetiva. Vou passar um traço aqui. Taxa bimestral efetiva, como é que eu obtenho? Uma capitalização da taxa bimestral é igual a 2 capitalizações da taxa mensal. 1,02 ao quadrado é 1,0404.
1,04, 0,4. Subtraio 1 dos dois lados da igualdade, a taxa bimestral é de 4,04%. Aqui errou afirmando que é de 4,8%. Não é 4,04%. Taxa efetiva trimestral. Se eu pegar uma capitalização trimestral, isso aqui é igual a 3 capitalizações mensais. 1,02 ao cubo dá 1,06, 12,08. 1,06, 12,08. A taxa trimestral será então de 6,1208%. A alternativa errou, afirmando que vale 5,75. Finalmente, vamos para a taxa efetiva anual. Taxa efetiva anual. Como é que eu faço? Uma capitalização anual é igual a 12 capitalizações mensais. 1,02 elevado a 12 é 1,268242. 1,268242. Então, a taxa anual é de 26,82% aproximadamente. A questão errou, afirmando que é 24%. Antes de ir para a próxima questão, um detalhe. Lá no contrato do banco vai vir a propaganda enganosa falando que a taxa é de apenas 24% ao ano. Na prática, ele vai estar cobrando em termos efetivos 26,82% ao ano. É uma forma dele cobrar uma taxa maior do que aquela que ele divulga. Próxima questão. Senado 2008, Fundação Getúlio Vargas. Um capital de R$ 4.000 aplicado a juros compostos com capitalização semestral, produz ao final de um ano o montante de 5.760 e ele pede a taxa de juros nominal anual. Essa é a primeira questão em que a gente precisa calcular a taxa nominal. Geralmente era o contrário, a gente tinha nominal e precisava achar efetivo. Bom, primeiro vamos começar aplicando a fórmula do montante para o regime composto. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao número de períodos. Essa aqui é a taxa efetiva. Por quê? Porque está na fórmula. Sempre numa fórmula a gente só usa a taxa efetiva. O montante foi de 5.760. O capital é de 4.000. Que multiplica 1 mais a taxa elevado a taxa semestral, capitalização semestral. Então, o prazo de um ano, vou ter que passar para semestres, 2 semestres. Primeiro passo é passar dividindo o 4.000. Vamos para a próxima página. 5.760 dividido por 4.000. Dividido por 4.000. Isso aqui é igual a 1 mais a taxa de juros elevado ao quadrado. Vou para o rascunho. 5.760 dividido por 4. 5 dividido por 4 é 1, sobra 1. 17 por 4 é 4 e sobra 1. 16 por 4 é 4 e não sobra nada. Ainda tem mais um zero para descer. Então, dá 1.440. Só que não é dividir por 4, é dividir por 4.000. Então, eu ando 3 casas com a vírgula, a resposta dá 1,44. 1,44 é igual a 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. 1,2 é igual a 1 mais a taxa. Então, a taxa será igual a 0,2, que é igual a 20% ao semestre. Essa taxa aqui
Primeiro, como é que eu sei que é ao semestre? Porque eu usei o prazo em semestres, 2 meses. Por que eu usei o prazo em semestres? Porque a capitalização é semestral. Segundo, essa taxa aqui ela é efetiva. Como é que eu sei que ela é efetiva? Porque ela foi usada na fórmula. Agora eu quero obter a taxa nominal anual. Então, uma taxa nominal, vou colocar aqui um N de nominal, correspondente a um ano. Um ano que é igual a quanto? 2 semestres. E eu tenho uma taxa efetiva que foi de 20%, correspondente a quanto? Um semestre só. Lembre-se que a regra de 3 serve para eu converter nominal em efetiva, efetiva em nominal. A taxa nominal, então, é referente a um período de um ano são 2 semestres. Um ano são 2 semestres. Fazendo a regra de 3, a taxa nominal é igual a 40%. Basta multiplicar cruzado. E, como a gente já viu, ela é uma taxa ao ano, 40% ao ano. Gabarito da questão, letra D de dado. Mais uma, 55, do Banco da Amazônia 2007, banca foi o CESP. Considere que R$10.000 sejam investidos por 8 anos em um fundo de investimentos que paga uma taxa nominal de 16% ao ano, capitalizado trimestralmente. Vamos parar a leitura aqui e vamos achar a taxa efetiva trimestral. Sei então que 16% corresponde a um ano e um ano são 4 trimestres. Quero achar uma taxa efetiva que é trimestral, correspondente a um trimestre só. Multiplicando cruzado, 4 vezes a taxa é igual a 16%. A taxa de juros é de 4% ao trimestre. Essa é a taxa efetiva. Essa é a taxa que a gente vai usar na fórmula. Ok. Ao final dos 8 anos, ele pede o montante. Então, ficamos com montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa efetiva, elevado ao número de períodos. Montante igual a capital, que multiplica. A taxa que eu vou usar é a de 4%, porque ela é efetiva. O período foi 8 anos. 8 anos. E cada ano tem 4 trimestres. Então, isso aqui é igual a 8 vezes 4. Isso aqui são 32 trimestres. Então, eu elevo a 32. O prazo tem que estar em trimestres. Próxima página. O montante será, então, capital, que multiplica 1,04 elevado a 32. E fazer isso aqui na mão, nem pensar. A banca geralmente ajuda, ela dá uma conta pronta. No caso, ela deu 1,04 elevado a 16. E eu preciso calcular 1,04 elevado a 32. O que é que eu faço? A gente faz uma pequena manipulação. Tem que aparecer o 16 aí. Então, isso aqui vai ficar 1,04 elevado a 16 elevado ao quadrado, propriedade de potência. Nessa situação, eu elevo a 16 e o resultado eu elevo ao quadrado. Quando eu tenho isso, vamos para um rascunho. 1,04 elevado a 16, depois elevado ao quadrado. Isso aqui, a propriedade de potência, me diz que eu posso manter a base e multiplicar os expoentes. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 16 vezes 2 é 32. Então, se eu tinha esse lado da igualdade, eu posso voltar e obter esse lado da igualdade. É isso que a gente vai fazer. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que dentro do parênteses eu tenho 1,04 elevado a 16 e isso a banca me disse que vale 1,9.
Olha só, nessa situação, tomando 1,9 como valor aproximado para 1,04 elevado a 16. Então, isso a banca me disse que vale 1,9. E aí facilitou meu trabalho. Meu trabalho é fazer 1,9 ao quadrado. Então, 1,9 elevado ao quadrado. 9 vezes 9 é 81 e vai 8. 9 vezes 1 é 9. Com 8, 17. 0, 9, 1. 16, 361, falta andar com a vírgula, 3,61. Então, o montante será igual ao capital que multiplica 3,61. O item afirmou que o montante será superior ao triplo do valor inicialmente investido. O valor inicialmente investido é o capital. Realmente, ele foi superior ao triplo. Ele foi mais do que 3 vezes. Ele foi 3,61 vezes o capital. Mais do que o triplo. Então, esse item está certo. O item está certo. Próxima questão. SUSEP 2010, da banca ESAF. No sistema de juros compostos, o Banco X oferece uma linha de crédito ao custo de 80% ao ano com capitalização trimestral. Vamos parar a leitura aqui. Então, Banco X, 80% é uma taxa nominal, corresponde a um ano. Um ano são 4 trimestres. A taxa efetiva do Banco X é uma taxa trimestral. Fazendo a regra de 3, basta multiplicar cruzado. 4i é igual a 80%. A taxa efetiva, então, será de 20% ao trimestre. Essa é a taxa efetiva para o Banco X. Continuando. O enunciado. No sistema de juros compostos, o Banco Y oferece uma linha de crédito ao custo dado pela taxa semestral equivalente à taxa cobrada no Banco X. Nós vamos falar de taxa equivalente mais para frente. Então, por hora, vamos ignorar o Banco Y, vamos ficar só com o Banco X. Maria obteve 100 unidades monetárias no Banco X para serem pagas ao final de um ano. Mário obteve 100 unidades monetárias junto ao Banco Y para serem pagas ao final de um semestre. Sabendo que Maria e Mário honraram seus compromissos nos respectivos períodos contratados, os custos percentuais efetivos pagos por Maria e Mário foram respectivamente iguais a... Vamos nos concentrar só na Maria, que é quem usou o Banco X. Banco X a gente já sabe que a taxa efetiva é 24% ao trimestre e nós queremos calcular uma taxa efetiva que seja ao ano. A letra A traz ao ano, a letra B ao ano, C ao ano, D ao ano e a letra E ao ano. Lembre-se que a questão pergunta taxa efetiva. Então, nossa tarefa é passar essa taxa que já é efetiva, mas que está ao trimestre, para uma outra taxa que também seja efetiva, só que anual. Como é que eu faço? Se eu capitalizar a taxa trimestral 4 vezes, eu obtenho uma capitalização anual. Isso porque em um ano nós temos 4 trimestres. 1,2 elevado à quarta, isso aqui, desculpa, eu esqueci de colocar a tabelinha, na prova da ESAF vem a tabelinha. Vamos fazer na calculadora, 2,0736. Então, 2,0736, isso aqui é 1 mais a taxa efetiva anual. Taxa efetiva anual, eu subtraio 1 dos dois lados da igualdade, vou ficar com 1,0736, isso aqui é 107,36%. Então, essa é a taxa efetiva ao ano.
que a Maria está pagando lá no banco X, 107,36% ao ano. Isso está previsto na letra E. O banco do Mário a gente não vai ver, deixamos esse assunto para outro vídeo. Próxima questão, STF 2008 do CESP. Considerando que um empréstimo de R$3.000 tenha sido contratado junto a uma instituição financeira para ser quitado em um ano e que 1,51 e 1,04 sejam os valores aproximados de 1,035 elevado a 12 e 160 elevado a 1 sobre 12, só um instantinho. Aqui, me perdoem, aqui ficou errado, aqui é 1,06, desculpa, 1,6. Perdão, então aqui eu errei, aqui é 1,6 elevado a 1 sobre 12. Julgue os itens que se seguem. Se a taxa de juros, item 145, se a taxa de juros nominal anual deste contrato for de 42%, com capitalização mensal a juros compostos, a dívida no final do período será superior a R$4.000. Começando então com o item 145, o que ele me fala? Que a taxa é de 42% ao ano. 42% ao ano, um ano são 12 meses. A taxa efetiva, vamos achar. A capitalização é mensal, então eu uso o prazo de um mês apenas. Nesse caso, a taxa de juros será de 42% dividido por 12. Vamos fazer um rascunho. 42 dividido por 12. Se eu dividir por 3 o numerador e o denominador, eu vou obter 14 por 4. Simplificando, dá 7 sobre 2, que é 3,5. Então, a taxa de juros é 3,5% ao mês. Essa é a taxa efetiva, é essa a taxa que vai na fórmula. Quero calcular o montante. Montante, então, é o capital que multiplica 1 mais a taxa efetiva elevado ao número de períodos. O número de períodos são, deixa eu ver aqui, só um instante, quitado em um ano. Um ano são 12 meses. O capital é R$3.000, então o montante será R$3.000 que multiplica 1,035 elevado a 12. Montante será 3.000 que multiplica 1,035 elevado a 12, ele me disse que vale aproximadamente 1,51. Olha só, considerar que 1,51 é o valor aproximado de 1,035 elevado a 12. Então, 1,51. Vamos para o rascunho. Então, 1,51 vezes 3. Vai dar 3, 15, 4. Agora eu ando com a vírgula, porque eu estou multiplicando por 3.000. 1, 2, 3, 4.530. 4.530. Então, o montante é de 4.530. O item disse que é superior a 4.000, isso é verdade. 4.530 é superior a 4.000. Próxima questão, item 146. Vamos lá, item 146. O montante, ele me disse que vale 4.800. O capital vale 3.000. E ele está afirmando alguma coisa sobre
a taxa nominal anual com capitalização mensal. Bom, a taxa efetiva mensal, eu não sei, o número de períodos é 12 meses. Aplicando a fórmula, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa efetiva mensal, elevado ao número de períodos. 4.800 é igual a 3.000, que multiplica 1 mais a taxa efetiva elevado a 12. 48 dividido por 30 dá 1,6. Isso aqui é igual a 1 mais a taxa elevado a 12. Agora eu tiro a raiz dos dois lados, raiz com o índice 12. Então, vamos ficar com 1,6 raiz 12 de 1,6 é igual a 1 mais a taxa. Passando para outra página, 1 mais a taxa efetiva é igual a tirar essa raiz aqui, o índice é 12, raiz de 1,6. É a mesma coisa que pegar 1,6 e elevar a 1 sobre 12. E isso aqui a questão me disse que vale aproximadamente 1,6. Vale aproximadamente 1,04. Olha só, 1,04 é o valor aproximado de 1,6 elevado a 1 sobre 12. Então, isso aqui vale aproximadamente 1,04. Com isso, a taxa efetiva é de 4% ao mês, porque a gente usou um período em meses. Tendo a taxa efetiva, eu posso calcular a taxa nominal. A taxa nominal para um ano, 12 meses, e a taxa efetiva é de 4% para um mês apenas. Aplicando a regra de 3, a taxa nominal será de 48% ao ano. Essa aqui de baixo é a taxa nominal. Taxa nominal inferior a 50%? Sim, foi inferior a 50%, o item está correto. Próxima questão. Essa questão aqui ficou incorreta nesse vídeo. Ela deveria ter sido apresentada em vídeo anterior, porque ela trata do regime de juros e descontos simples. Então, essa questão acabou sendo uma falha minha, deveria ter entrado em vídeo anterior, mas eu vou mantê-la e resolver nesse vídeo, porque a lista de exercícios já está prontinha lá no blog, para não precisar mexer na lista. Teve bastante gente que já baixou aquele arquivo. Então, deixei ela aí mesmo e vamos resolvê-la. Na verdade, essa questão deveria ter entrado na aula do regime de juros simples. Não custa nada a gente pelo menos dar uma revisada. Um título de R$20.000 foi descontado 4 meses antes de seu vencimento a uma taxa de desconto comercial simples de 5%. Vamos parar a leitura aqui. O valor nominal é 20.000. O número de períodos é 4 meses. A taxa de desconto comercial foi de 5% ao mês. 5% ao mês, o período 4 meses. Vamos achar o valor atual. Deixa eu passar um traço aqui. No desconto comercial simples, relembrando, o desconto é um percentual que incide em cima do valor nominal. Que percentual é esse? É a taxa de desconto que multiplica o número de períodos. Então, o desconto será 20.000, que multiplica 5% vezes 4. O desconto será 20.000 vezes 20%. O desconto, então, será de R$4.000.
Tendo desconto, eu posso achar o valor atual. O valor atual, como é que eu calculo? Eu pego o valor nominal, subtraio do desconto, 20.000 menos 4.000, isso aqui dá R$16.000, esse é o valor atual. Continuando a leitura, ele pede a taxa efetiva mensal de juros simples. Relembrando, então nós temos um valor atual que foi de R$16.000, um valor nominal que foi de 20.000. A taxa de juros simples é a taxa efetiva do regime simples, é a taxa que incide sobre o valor atual e produz o valor nominal. É como se eu tivesse um capital de R$16.000 para produzir um montante de 20.000. É como se fosse essa operação. No regime simples, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais o número de períodos vezes a taxa de juros. 20.000 é igual a 16.000, que multiplica 1 mais número de períodos, foram 4 meses. E a taxa de juros simples, que é a taxa efetiva, que é a taxa que entra na fórmula do montante, eu desconheço, vou chamar de I. Vou simplificar, cortar estes 3 zeros, ficaremos então 1 mais 4i, passo o 16 dividindo. 20 sobre 16 eu posso simplificar e dividir por 4 o numerador e também o denominador. 5 sobre 4, isso aqui vale 1,25. 4i é igual a 0,25 ou 25%. A taxa de juros, então, é 25% dividido por 4. 25, vamos dividir por 2, dá 12,5%. Divido o denominador por 2 também. 12,5 por 2, isso aqui dá 6,25%. Então, a taxa de juros simples é 6,25%. Essa foi a taxa que entrou na fórmula do montante, então ela é a taxa efetiva. Gabarito letra E, como disse, falha minha, essa questão acabou tratando de assunto de aula anterior. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Para mais questões comentadas, Tec Concursos, www.tecconcursos.com.br, é um sistema de questões. Esses números vão alterando diariamente, mas hoje a gente tem 92.000 questões cadastradas, sendo 32.000 comentadas. Vou abrir o site aqui na tela. Está aí o endereço www.tecconcursos.com.br. Depois de feito o login, vamos mostrar como gerar questões sobre o assunto que vimos nesse vídeo. A gente clica em novo caderno de questões e caímos num gerador de provas, onde temos todas as matérias cadastradas no site. Digitando o M, vamos lá para Matemática Financeira. Clicando, abre a árvore de assuntos, que é similar a um índice de livro. Então, dentro do capítulo, digamos assim, de regime de juros e descontos compostos, a gente clica. E aí aparecem todos os assuntos. Vamos procurar então aqui. Nós falamos hoje sobre taxas efetivas e nominais no regime composto. É esse assunto aqui. Junto com ele temos as taxas equivalentes, que a gente falará em outro vídeo. Clicando sobre o assunto, ele é adicionado ao nosso filtro. E hoje o site nos retorna 77 questões só sobre esse assunto. Se você quiser continuar filtrando, você pode escolher outros assuntos
pode filtrar por banca, por órgão, por ano, entre outros. Bom, no caso eu vou mandar gerar a prova só com essas 77 questões, vou dar o nome para o caderno. Dando o nome, basta mandar gerar a prova, aparecerão os enunciados. Para ver a resolução, basta clicar no balão amarelo, que aparece aí o comentário do professor. É isso, pessoal. Encerramos aqui o vídeo de hoje. Bons estudos e até a próxima.